Gracefield é uma cidade fundada por monges em 1199 e está localizada no nordeste da Alemanha, fazendo fronteira com o Mar Báltico. A população atual possui aproximadamente 55 mil habitantes, sendo a maioria deles estudantes universitários. A cidade tem uma memória histórica muito rica, com vários documentos comprovando o dia a dia de sua população. Um desses registros, datado de 1640 d.C., surpreendeu pesquisadores ao contar que a cidade já foi invadida por lobisomens. Bem, como a maldição começa, o documento não explica, mas faz menção à morte constante dos moradores que ocorriam durante noites de lua cheia. Inicialmente, a população pensou que se tratava de um animal, mas em certa noite, algumas pessoas relataram terem visto um monstro, meio homem e meio lobo, atacando uma mulher. As investidas do estranho predador cresciam sem que os moradores de Gracefield soubessem direito o que fazer. E logo apareceram sobreviventes do ataque que descreveram o quanto bizarro era a criatura que os atacou. E o que poderia parecer uma coisa boa, sobreviver ao ataque do monstro, se revelou o início de uma maldição. E daí, outras criaturas começaram a surgir, e em pouco tempo qualquer ser humano que se aventurasse a ficar fora de sua casa durante a noite acabava sendo atacado e morto por uma matilha de lobisomens. A população, não aguentando mais viver aquela situação tão macabra, solicitou auxílio à igreja, que enviou à cidade um grupo de homens que saberia lidar com o problema enfrentando o mesmo. Estes reuniram moradores e organizaram grupos de caça para tentar matar as criaturas. E como as armas eram impotentes, um monge forneceu a solução para o problema. Todos deveriam reunir as suas peças de prata, taças, talheres, joias, fivelas de cinto e derretê-las para que fizessem balas, as quais armariam seus mosquetes e pistolas. E desta forma, os homens em grupo matariam várias das criaturas e livrariam a cidade da maldição dos lobisomens. Bem, uma curiosidade é que essa história realmente está nos registros da cidade, e é um documento que revela e comprova a existência de uma matilha de lobisomem no país. E a curiosidade 2 é que ninguém conseguiu matar ou identificar os lobisomens, pois da mesma forma que eles apareceram, eles desapareceram. E este fato continuará sendo um mistério. Boa noite. Olá! Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e pensam que tudo não passa de invenção da mídia. Porém, somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe o que é o desconhecido. E o sobrenatural e o maligno estão por aí, à espreita e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade, e havia ido passar as férias escolares em um pequeno sítio
em Papanduva, uma cidade do interior de Santa Catarina. E junto com os meus pais e minha irmã estavam os meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, ele se dava muito bem comigo e me ajudava a explorar o mato e as novidades do campo. Então, subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. E sempre existia cantos de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia ouvido na minha vida naquela cidade. Mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia e eu adormecia cansado do exercício físico que a vida de brincadeiras no sítio proporcionava. Certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. E após a refeição, os adultos ficaram conversando, e eu e o meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então, pedimos autorização para irmos embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa, e lá iríamos dormir. Bem, acreditando que não haveria risco algum, e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo, os nossos pais não viram problema algum. Bem, eram 11 horas da noite quando entramos na casa. Nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversamos bastante, e foi aí que ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos, tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. O medo começou a invadir o meu corpo e passei a tremer. E embora tivesse vergonha de dizer isso para o meu primo e para o meu novo amigo, eu acabei falando para eles que estava com muito medo. Bem, sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração do outro, e parecia que todos estavam tensos com aquilo. Deve ser um bicho do mato, sussurrou meu primo. E quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. E parecia que a sua origem estava muito próxima, talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar, pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos da janela. E nós três ficamos próximos um dos outros. Bem, agora eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois mais velhos do que eu estavam com tanto medo quanto eu. Então, perguntei sussurrando para o filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo. E mesmo no escuro, eu pude sentir o medo no rosto do garoto, que sussurrou com uma voz embargada. E assim ele disse: aquilo é um lobisomem.
E depois de ouvir essa palavra, todo o meu corpo começou a tremer. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. E eu pensava que essas coisas só existiam na televisão. E agora, aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela de um lado para o outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela, e foi quando meu primo, um pouco descrente da história que um lobisomem estava do lado de fora da casa, ele sussurrou que deveria ser apenas um bicho. E então ele se aproximou cautelosamente da parede, buscando espiar pela fresta da janela. Eu o vi voltar correndo para a cama junto a nós. Agora, a criatura parecia farejar o nosso medo e tentava entrar na casa, arranhando toda a grande janela de madeira e bufando sobre a mesma. Uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. O meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa e agora ele sabia o que estava lá fora. E tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos maiores foram ouvidos. Bem, alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que os nossos pais estavam chegando em 2 charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse os nossos pais. Porém, parece que aquilo fugiu com o barulho das pessoas chegando. Ao entrarem em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. O meu pai e o meu tio disseram que deveria ter sido algum animal silvestre, talvez uma onça, porco do mato ou até mesmo uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou em nós. Bem, todos foram deitar e eu, o meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o dia amanhecer. E assim que os primeiros raios de sol surgiram, nós insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de algum outro animal. E foi então que todos decidiram ir até o lado de fora do nosso quarto. E assim que chegaram lá, a janela estava profundamente arranhada e em uma altura que nenhum animal de porte pequeno, como uma onça, poderia alcançar. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Este relato se passou no ano de 1996, na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Em um sábado à noite, eu conheci um moço na balada. O nome dele era Júnior, mas ele pediu para chamá-lo apenas de Juninho. A princípio, eu o achei meio estranho, mas eu logo vi que poderia ser coisa da minha cabeça. E neste dia, ele quis sair comigo. Bem, eu não aceitei. Então ele pegou meu telefone, que naquela época era somente fixo, e desapareceu. Procurei ele por horas, afinal eu estava gostando de conversar. Mas ele tinha um papo muito estranho. Dizia várias coisas sobre criaturas que percorriam as matas em noites de lua cheia.
e até me perguntou se eu namoraria alguém de bom coração que se transformasse em lobisomem. Bem, eu nem levei isso em consideração, pois pensava que ele podia estar bêbado. E daí, eu perguntei dele para umas pessoas que estavam ali por perto. Perguntei para umas amigas, mas elas me disseram que nunca viram aquele rapaz antes. E para elas, ele também parecia muito estranho, inquieto, nervoso e sempre olhando a lua no céu. Daí, eu logo pensei comigo: bem, então não foi impressão só minha. E tenho certeza que tem algo de errado com ele. Ou quem sabe, pode ser apenas nervosismo mesmo. Bem, estes pensamentos eu nem levei em consideração, pois pensei que as minhas amigas também poderiam estar bêbadas, pois elas gostavam de uma bebidinha. Bom, continuei curtindo a noite, mas o tal do Juninho não saía da minha cabeça. Eu sempre olhava ao redor, pois algo me dizia que ele estava por ali. Porém, eu fui embora e nada do Juninho aparecer. As minhas amigas ficaram inconformadas comigo, porque eu estava tão preocupada com uma pessoa que eu nem conhecia direito. Bem, mas nem dei bola. Fui para casa, deitei na minha cama e fui dormir. Então, eu sonhei com o Juninho a noite toda. Sonhava com ele em uma floresta, e chegava um lobo cinzento muito grande e peludo, e o lobo parecia gostar muito dele, pois parecia o proteger o tempo todo. E neste sonho, ele dizia que queria me contar um segredo, etc. Sonhei a noite toda com coisas desse tipo, mas no final, eu nem lembro se ele me contou ou não o tal segredo. Mas quando acordei, era um sábado, e a minha família toda estava me esperando para almoçar. Na mesa, eu comentei o fato com a minha mãe, mas ela não me deu muita bola. E por mais que tudo parecesse normal, para mim, algo de muito estranho tinha. Então eu almocei e fui tirar um cochilo. E quando estava quase pegando no sono, o telefone tocou. Eu, com o coração disparado, atendi. E era ele, o Juninho. Ele me convidou para comer uma pizza naquela noite. Bem, algo me dizia para não topar. Porém, eu aceitei. Então marcamos para 8h30 da noite. E ele me pediu para ir com o meu carro, pois o mesmo disse que não tinha carro. Bem, eu não entendi, mas ele me explicou onde morava, e então eu fui apanhá-lo. Ele morava em uma vila chamada Coab, que na época era bem deserta, e havia poucas casas e muito mato. Bem, tudo parecia normal. Fomos até a pizzaria, e no caminho ele me pediu para andar mais rápido, e talvez até correr. E ele, pela janela do carro, não parava de olhar para a lua. Nitidamente, havia algo no céu que o incomodava, mas eu não liguei. Porém, ele continuou insistindo que eu corresse mais com o carro, mas eu disse que não. E quando chegamos na pizzaria, comemos uma pizza grande e eu o levei embora. Bem, e mesmo assim eu continuava com aquela sensação que algo de muito estranho havia com ele. Mas como eu sou muito desconfiada, eu achei que poderia não ser nada demais. Então voltei para minha casa, deitei na minha cama e fui dormir. No domingo, eu fui almoçar na casa da vovó. E quando olho no banco de trás do carro, havia uma blusa. Cheirei a blusa e a mesma estava fedendo a cachorro molhado. Lembrei que o Juninho havia comentado que gostava muito de cães. Então, eu logo descobri que poderia ser do Juninho, mas eu deixei lá. E assim,
Eu esperei ele me ligar, pois ficou combinado, pois ele não quis passar o telefone dele para mim. Passou a semana e nada do Juninho me ligar. Então, eu, muito chata, resolvi ir procurá-lo. Fui até a tal Vila Coab, cheguei na frente da casa e senti um frio na barriga. E algo me dizendo para eu não tocar aquela campainha. Porém, muito atrevida, eu fui lá e toquei. Esperei e nada. Daí, eu toquei de novo e com muito frio na barriga, uma senhora de semblante muito triste atendeu a porta. E aí eu perguntei: por favor, o Juninho está? A senhora me olhou com uma cara muito estranha e me respondeu meio chorona: meu bem, o meu filho sumiu há mais de 5 anos. Ele simplesmente foi embora e me deixou sozinha. Eu, muito espantada, engasguei, senti um arrepio imenso, mas preferi não comentar com a senhora que eu e o Juninho estávamos juntos semana passada. Me desculpei, agradeci e voltei para o carro com a blusa do Juninho pendurada no braço. E foi quando a senhora me interrompeu: moça, pode deixar a blusa aqui. Um dia eu entrego para ele, pois às vezes ele aparece por aqui. Porém, não é o meu querido Juninho, é outra coisa. Com muito medo, com tremedeira e tudo mais que vocês possam imaginar, eu voltei, deixei a blusa na mão daquela senhora e voltei rápido para o carro e sumi dali. Muito nervosa, eu parei no vizinho e perguntei o que havia acontecido com esse tal Juninho. Se era verdade que ele estava mesmo desaparecido. A vizinha, muito nervosa, me disse que contaria toda a verdade. Porém, eu poderia não acreditar. Mas o Juninho herdou do falecido pai uma grande maldição. Maldição essa que ele se transformava em lobisomem toda noite de lua cheia. E um dia ele atacou a sua mãe e só não a matou porque o cachorro da família entrou no meio da briga, defendendo assim a mulher. E isso foi tempo suficiente para ela fugir. Porém, o pobre cão não sobreviveu aos ataques da fera e veio a falecer. Eu, ali parada sem dizer uma palavra, agradeci e fui embora. A partir de então, eu nunca mais tive notícias do Juninho, e prefiro que seja assim. Muita gente pode não acreditar nessa minha história, mas para mim está mais do que confirmado que esse tal Juninho era de fato um lobisomem. E ele fugiu de casa porque sabia que era uma ameaça para a mãe. E talvez esse também fosse o motivo para que ele se afastasse de mim, por receio de algum dia me machucar. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Alfredo, e este fato ocorreu comigo. Bem, isso aconteceu mais ou menos em 1979, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Um vizinho meu, que era muito estranho, dizia que se chamava José Goy. Ele tinha mais ou menos uns 97 anos de idade, e tinha 2 filhos que também eram muito estranhos. E eles nunca saíam de casa para nada. Inclusive, eu não sei o que comiam, pois eu garanto que eu nunca vi nem mesmo eles irem à padaria ou supermercado. A única vez que os vi, os 3 estavam saindo de casa uma madrugada às 3:30 da manhã. Bem, eu estava chegando de noite e por acaso encontrei as figuras horripilantes. Aqui no bairro onde eu moro,
Eu conto essa história, mas as pessoas duvidam de mim. Aquelas 3 figuras estavam com a boca suja de sangue e os olhos arregalados como se fossem verdadeiros zumbis. Bem, eu não parei o carro e continuei seguindo em alta velocidade. Fiquei desnorteado ao ver aquilo e corri em direção a um posto policial que ficava mais ou menos a uns 3 quilômetros do local. Em uma certa travessa, eu parei para fazer o cruzamento de uma avenida, quando os 3 apareceram ao lado do meu carro no vidro. Porém, eu já estava longe deles. E como eles chegaram até lá? E foi aí que eu vi eles de perto. Bem, eu não podia acreditar no que via. Os 3 tinham presas iguais a de lobos, as quais deviam estar sedentas para sugar a minha artéria. Eu disparei em alta velocidade e continuei o trajeto sem parar em lugar nenhum. Mas quando cheguei no posto policial, só havia um guarda naquele turno. Ele me informou que haviam acabado de receber um chamado muito estranho, de que haviam encontrado um rapaz morto sem nenhuma gota de sangue em seu corpo, e que o rapaz estava até mesmo transparente. Eu contei o fato que havia acontecido comigo, porém aquele guarda hesitou em acreditar. Ele me acompanhou até a minha casa e eu mostrei a casa do vizinho. Ele informou a central e no outro dia, outros policiais foram fazer uma vistoria na casa. E para minha surpresa, e a de vocês, não havia ninguém naquela casa. E muito menos móveis e nem vestígios de que passou alguém por ali há muito tempo. Bem, quem seriam as terríveis criaturas com quem me deparei aquela noite e que habitavam aquela casa? Acredito eu que com toda a certeza do mundo, aquelas criaturas sejam vampiros. Boa noite. Boa noite. Devido à minha fama como psicanalista na cidade onde moro, pode me chamar neste relato pelo codinome de João. Trabalho em uma conceituada clínica psiquiatra na cidade de São Paulo. E é muito comum eu pegar todo tipo de paciente, desde aqueles que são loucos e juram serem pessoas normais, quanto a outros que são normais e acreditam serem loucos. Bem, se um paciente afirma que é louco, então ele é normal, pois os loucos não têm consciência de suas loucuras, certo? Estou acostumado com casos assim. E isso é muito comum. Alguém normal querer se passar por louco para conseguir das minhas mãos um diagnóstico de paciente insano, que não é apto para o trabalho. Assim, esse paciente consegue se aposentar pelo INSS. Mas em contrapartida, há muitos casos de pacientes completamente insanos, como esquizofrênicos e maníacos psicóticos. Vez ou outra, aparecem aqueles pacientes que se dizem normais, mas que vêm e conversa com espíritos, e muitos deles afirmam até conversar com o próprio diabo. Em casos assim, eu sempre aconselho o paciente a procurar um psiquiatra espírita, hipnólogo que trabalha com regressão de vidas passadas. Geralmente, existem hospitais espíritas que cuidam tanto do lado clínico como do lado espiritual, pois nem sempre o problema é clínico. Mas como a clínica que trabalho não atua na parte espiritual, muitos dos casos eu não posso ajudar o paciente. Bem, certo dia
atendi um paciente que dizia ser praticante de magia. Ele dizia que usava métodos de invocação que ele mesmo aprendeu em grimórios de alta magia salomônica. Esse mesmo paciente falava que via certos tipos de entidades. Porém, só ele conseguia ver, e mais ninguém. Perguntei como eu poderia ajudá-lo nesse caso. E ele disse apenas que eu deveria hipnotizá-lo e bloquear o portal em sua mente que foi aberto. Assim, ele não veria mais nada que não pertencesse a esse mundo. Eu disse a ele que não trabalhava com hipnose e que neste caso ele deveria procurar um hipnólogo. Bem, já até estudei um pouco sobre o assunto, mas nunca me arrisquei a praticar. Esse paciente virou para mim e disse: "Você não acredita em mim, né, doutor?" Eu, como sou muito direto e gosto de jogar com a mente da pessoa, virei para ele e disse: "Até que você me prove o contrário, não." O paciente, em um tom desafiador, disse que eu estava acostumado apenas a ver as coisas com os meus olhos físicos. Mas os olhos físicos não são capazes de ver nem 0,1% de tudo que existe. Ele me pediu a minha caneta emprestada e me perguntou quais seriam as chances da caneta cair caso ele a jogasse para cima. Eu respondi que havia 100% de chance da caneta cair. Então, neste momento, ele a jogou para cima e, pasmem, a caneta ficou suspensa no ar, sem nenhum truque e sem nenhuma explicação. Eu presenciei aquilo e, espantado, eu perguntei como era possível. E ele disse: "Olha, doutor, o diabo está aqui e ele quer te mostrar que existe." Em seguida, aquele homem se levantou e saiu do meu escritório. Eu fiquei abismado com o que acabava de presenciar e ouvir. E naquele dia eu não atendi mais ninguém. Fui embora para casa e durante a ida eu fiquei muito pensativo em meu carro e disse no pensamento: "Lúcifer, se tem algo a me dizer, apareça e fale comigo, pois eu também tenho algumas coisas a te perguntar." Cheguei no meu apartamento, tomei um banho e fui para o sofá da sala ver TV. Acabei dormindo e por volta de 2 da manhã eu despertei e havia um homem sentado no outro sofá de frente para mim. Era um homem de uns 35 anos, branco, com roupa social toda branca, sem barba e cabelos negros e liso, bem elegante. Perguntei o que ele estava fazendo na minha casa e como ele entrou ali. Ele disse que fui eu que o convidei para uma conversa. E antes que eu perguntasse, sim, ele era o diabo. Não senti medo, mas também não sabia o que dizer. Então, perguntei a ele se aceitava um vinho. E ele disse que se agradaria sim de um bom vinho. Porém, não possuía um corpo físico para se degustar da bebida, pois era apenas uma manifestação do meu consciente, e somente eu poderia vê-lo. Mas ele poderia assumir a forma que eu desejasse. Eu disse a ele que desse jeito estava ótimo. Então, começamos o nosso diálogo. "Como posso te chamar? Lúcifer ou Satã?" "Tenho vários nomes, a maioria dado por vocês humanos. Então, me chame do que for mais conveniente a você."
Estou nervoso, não sei o que dizer. Pergunte o que quiser, mas não seja igual à maioria dos humanos, pois uma pergunta errada encerra a nossa conversa. Ok, Satã, não me leve a mal, mas sempre tive curiosidade em saber qual é o seu verdadeiro propósito com a humanidade e o que realmente você busca para o ser humano, a destruição ou a salvação. O meu propósito para a humanidade é que vocês humanos evoluam e amadureçam. Mas não sou eu que trago a destruição para vocês humanos. São vocês mesmo. O conhecimento realmente salva, mas vocês humanos são mente fechada para tudo. Não seguem uma linha de raciocínio lógico, mas buscam explicações onde não há fundamentos de verdade. Tudo que aquele ser me falava, eu anotava no meu caderno de anotações, para me servir como prova de que tudo aquilo era real. Bem, dizem que você manipula o sistema desse mundo para controlar o ser humano. É verdade? Vocês humanos são marionetes de si próprio. Acreditam que estou por trás de tudo que há de ruim. Mas afinal, vocês são o mal desse planeta, e não eu. São vocês que destroem o planeta e matam seus semelhantes, e não eu. Vocês dizem que Deus deu livre-arbítrio. Então, como pode eu controlar ou manipular todos vocês? Gosto de pessoas de mente aberta, pois ao invés de criticar algo que não gosta, procuram entender primeiro. Entender o quê? Entender que não há certo e nem errado, desde que não prejudique outro. Apenas existem gostos diferentes. Não sou eu que causa guerra no mundo, mas sim o conceito religioso da humanidade. Pessoas matam pessoas por não aceitarem as suas opções sexuais. Matam por diferença de raça, cor ou religião. O manual cristão é o manual da guerra, pois nele há mais sangue derramado do que em qualquer outro livro. O ser humano precisa entender que uns gostam de azul e outros de vermelho, uns de homens e outros de mulheres. Esse é o diferencial da vida. É natural que nem todos tenham o mesmo gosto. Afinal, se essa é realmente a vontade do Deus cristão, por que ele simplesmente não criou o ser humano com gostos e opiniões iguais? Bem, se ele tivesse feito dessa forma, o mundo seria um belo paraíso e todos viveriam em paz. Mas, Satã, existem pessoas ruins em todos os lugares. Muitos deles agem em nome de Deus e outros em seu nome. Não, vocês humanos agem em nome da religião, doutrinas criadas por vocês mesmos. Vocês usam a religião como a matemática. Acham que assim como 2 mais 2 é 4. Acreditam que quem se mata vai pagar a eternidade no inferno, assim como as crianças que não são batizadas ao nascerem. Bem, não existe regra divina para vocês humanos tolos. O próprio Filho de Deus, quando veio à Terra, fez o que bem quis, violando todas as leis de Moisés. Para Deus, o que vocês fazem ou deixam de fazer não tem a menor importância. Pois para ele, se hoje é errado matar animais para sacrifícios, no passado isso era algo sagrado. Resumindo, ele faz as leis sem sentido algum. E vocês humanos, ao invés de interpretarem por um ponto de vista lógico, preferem seguir à risca. Satã, outra pergunta. Para onde vamos quando morremos? Alguns
acreditam em céu, outros em inferno, e tem até outros que acreditam em purgatório. Mas a realidade é muito pior do que qualquer lugar que você pode imaginar. Pois na verdade, assim como uma chama se apaga e simplesmente deixa de existir, da mesma forma é a vida humana. Bom, se não há vida após a morte, então qual o propósito humano neste mundo? Não existe nenhum propósito humano, mas existe um propósito sobre vocês. Como assim? Poderia explicar melhor? A conversa está tomando outro rumo, João. Aos poucos fica fora de sua compreensão. E por mais sábio que você seja, o que eu lhe disser daqui pra frente não fará o menor sentido para você. Espero ter respondido a sua dúvida quanto à minha existência neste mundo. Você foi privilegiado em me ver, pois o seu interesse foi apenas conhecimento. Desprezo os seres humanos que me procuram para fazerem pactos, ou para buscar fama, dinheiro ou mulheres, pois estes almejam os seus desejos egoístas acima de qualquer outra coisa. Mas na hora de pagarem a dívida, querem sair de inocentes e me culparem por suas ambições. Essas foram as últimas palavras de Satã naquela noite. Eu nunca fui religioso, mas toda aquela conversa me deixou muito pensativo. E até hoje ainda estudo os significados de algumas dessas coisas que ele me contou, pois eu sei que entendi de forma mais simples. Porém, existe outro significado bem mais complexo para cada uma dessas palavras. Espero que de alguma forma isso ajude vocês. E não me julguem, pois só estou relatando o que aconteceu comigo. E assim como muitos, eu busco apenas conhecimento. Boa noite. Eu subi no muro, tentando ver o que os cachorros estavam vendo para ficarem daquela maneira. Só que a escuridão da mata não me deixava ver nada. Saí e fiquei olhando bem em frente ao portão. E o que vi do lado do muro fez as minhas pernas tremerem tanto que eu pensei que iria cair. A minha vontade era de correr e entrar no cemitério novamente. Só que as minhas pernas não obedeciam. Nunca tive tanto medo de chegar ao ponto do meu corpo não obedecer. Pois naquela noite eu sei que vi o próprio diabo. Boa noite, me chamo Wilson e sou de uma cidade daqui do interior da Paraíba. E eu estava vendo uns relatos sobre um vigia de um cemitério que viu uma criatura devorando partes de um cadáver. O meu relato é um pouco parecido. Tudo aconteceu no ano de 1998 e fazia apenas 2 semanas que eu trabalhava como vigia de um cemitério de uma cidade aqui na Paraíba. E pelo cemitério ser muito grande, era apenas 2 vigia, 2 de dia e 2 à noite. O cemitério daqui fica um pouco afastado das casas e fica próximo de uma área fechada com muitas matas em volta. A iluminação é bem precária. Bem, na primeira semana tudo foi muito tranquilo. E ao contrário do que muitos pensam, o cemitério não é tão assustador durante a noite.
e lá é bem tranquilo. E até então eu nunca tinha visto nada de anormal por lá. Então eu pedia para o vigia, que era o mais antigo do cemitério, para me contar histórias sobre o que ele já tinha visto. Mas todas as histórias relacionadas com o que ele já havia visto eram sobre pessoas que iam até o cemitério à noite para praticarem bruxaria e magia negra. E sempre que dava 8 horas da noite, eu recebia uma visita de um senhor, e ele vinha sempre trazer uma garrafa de café para passarmos a noite. E no final do mês, nós acertávamos com ele. Uma noite, nós tínhamos acabado de fazer uma ronda e já aguardava o café das 20. Só que estranhamente, ele não veio. Então ficamos olhando no portão para ver se ele estava vindo. Só que aquela noite ele não apareceu. E quando o dia amanheceu, ele veio ao nosso encontro e pediu desculpas por não ter vindo. Eu perguntei o que havia acontecido e ele me contou. Eu tinha acabado de passar o café quando abri a porta da casa e olhei o caminho para cá. Então eu vi um animal muito grande atravessando o mato ao lado do muro. Aquela coisa era muito grande mesmo. Andava de uma forma estranha. Eu fiquei com muito medo e acabei não vindo, pois pensei que aquela criatura pudesse me atacar. Perguntei se ele fazia ideia de que animal era. Só que ele disse que pelo tamanho poderia ser um burro ou coisa assim. Só que a maneira dele andar era muito diferente. O meu parceiro, o vigia, disse que ele não precisava mais deixar o café e que ele mesmo ia buscar na casa dele. E também que ele ficasse tranquilo. E assim foi feito. No outro turno, quando faltava 20 minutos para as 8, ele saiu e foi buscar o café. Então eu fiquei sozinho no cemitério. E era um pouco mais de 10 minutos até a casa do homem para pegar a garrafa de café. Enquanto ele foi lá, eu fui fazer a ronda da parte direita do cemitério. E na parte de trás do cemitério, os muros são bem mais altos, pois lá fica um mato muito grande. E assim evitaria algum animal ou até mesmo pessoa que tentasse invadir o cemitério. Bem, eu estava na parte direita, e foi quando escutei um barulho estranho vindo do lado de fora, e parecia que alguma coisa estava arranhando e fazendo barulho no muro do cemitério do lado de fora. De onde eu estava, eu consegui escutar claramente a respiração alta e cansada vindo do outro lado do muro. Me afastei um pouco e fui até a entrada para pegar a escada. Peguei a escada e a encostei bem devagar no muro, bem de frente de onde estava vindo o barulho. Comecei a subir devagar com a minha arma na mão. E quando estava quase para ver o que estava fazendo barulho, o meu companheiro de vigia gritou para mim descer rápido e correr para a entrada. Tomei um susto tão grande que quando ele falou isso, eu desci 2 degraus de uma vez. Pulei no chão e saí correndo. Fui em direção dele e perguntei o que tinha acontecido. E quando cheguei perto, eu vi que ele estava pálido e respirava fundo, como se estivesse corrido muito rápido. Perguntei o que estava acontecendo para ele ficar daquela maneira. Só que ele não falava, tentando respirar de tão cansado.
Então ele me puxou pelo braço e entramos no quartinho onde guardávamos as nossas coisas. Ele trancou a porta e depois ficou olhando para o outro lado de fora. E eu, sem entender coisa nenhuma do que estava acontecendo, e perguntei ele novamente o que aconteceu. E foi aí que ele falou: eu vinha com o café quando olhei para o lado do muro. Tinha uma criatura gigante de pé. Parecia um urso encostado com as patas no muro. Ele se afastou andando e depois voltou a encostar. Parecia estar farejando algo. Eu corri o mais rápido que eu pude e aquele animal ficou parado, olhando para cima do muro. E quando eu cheguei no portão, eu vi você com a escada bem de frente onde o animal estava. E com certeza ele ia te atacar assim que você aparecesse. Gelei de medo com as palavras dele. E por um momento eu perguntei que animal que ele achava que era. E ele falou: eu nunca vi uma coisa daquela. Nenhum animal dessa região é tão grande como um cavalo e fica com as patas no muro. Ficamos ali no quartinho trancados por bastante tempo, até escutarmos os latidos de muitos cachorros se aproximando. Abri a porta e fui até o portão da frente do cemitério, tentando ver se via alguma coisa. Subi no muro perto do portão e fiquei observando para onde os cachorros estavam correndo. E eles foram justamente para o mesmo lado que eu tinha escutado os barulhos. Só que eles não ousavam entrar no mato e ficavam só latindo em direção a ele. Fiquei de pé no muro para tentar ver alguma coisa. O meu companheiro abriu o portão e ficou olhando para o lado do muro. Nós dois estávamos com armas em mãos, caso fosse preciso usar. Os cachorros estavam feitos loucos latindo para alguma coisa no mato. E foi quando escutamos um rosnado tão alto que fez com que os cachorros saíssem disparada para longe dali. Do lugar onde estávamos até o lugar de onde veio o rosnado dava mais ou menos uns 200 metros. E escutamos perfeitamente aquele rosnado alto. E então ficamos olhando na direção. Pulei o muro para o lado de fora do cemitério e fiquei de frente ao portão, enquanto meu amigo ficou com um pé dentro e o outro pé fora do cemitério. Daí foi quando aquela coisa resolveu mostrar a cara. A criatura colocou a cara bem do lado do muro. E aquilo era um tipo de cachorro preto muito grande com os olhos vermelhos. As minhas pernas balançaram de tanto medo e eu pensei que ia cair no chão. O meu amigo me chamou para entrar, só que as minhas pernas não queriam me obedecer. O meu coração parecia que ia pular para fora de tão rápido que estava batendo. O meu amigo me puxou para dentro e fechou o portão. Então subi no muro para ver aonde estava a criatura. E aquilo estava de pé bem ao lado do muro nos olhando. Eu, ali em cima do muro, disparei 3 tiros em direção daquela besta. A coisa deu um urro muito alto e voltou para a escuridão da mata. Eu e o meu amigo ficamos o resto da noite olhando para todos os lados, pensando que aquela criatura iria voltar. Quando amanheceu, fomos olhar o lugar que a criatura estava. Então, vimos o mato deitado e galhos quebrados, e marcas fundas no chão onde a criatura estava de pé. Entramos um pouco na mata para tentar ver mais alguma coisa,
Porém, não existia trilha ou coisa assim, pois o mato era muito fechado e provavelmente aquela coisa saiu quebrando tudo que tinha no caminho. Um homem comum se machucaria bastante sem um facão ou coisa assim para abrir caminho na mata fechada. E um animal comum da região não passaria com facilidade naquele lugar e acabaria indo em outra direção. E o que passou ali não se importou com nada que estava em sua frente. Bem, quando estávamos indo embora, passamos na casa do senhor que nos levava o café e contamos a ele o que tínhamos visto na noite passada. E ele calmamente nos respondeu: "Rapaz, aquilo era um lobisomem. Eu sabia o que era na primeira noite que eu vi." Quando ele falou isso, a ficha caiu. E com certeza poderia se tratar de um lobisomem. Voltamos para o turno daquela noite, bem receosos com toda essa história. E combinamos que caso aquilo voltasse, nós não iríamos esperar muito para encher aquela criatura de bala. Porém, naquela noite não aconteceu nada. E um mês depois, algumas pessoas da região disseram terem visto a grande criatura atacando uma cabra de um criador da região. E o local do ataque ficava a mais ou menos 6 ou 7 quilômetros do cemitério. Bem, nunca mais vimos nada parecido com aquilo. E espero que eu nunca mais volte a ver. Ainda escuto vários relatos dessa criatura de vez em quando pela região. Mas perto do cemitério eu nunca mais ouvi falar. Bem, eu sei que o lobisomem ainda está por aí. E eu não me arrisco por nada deste mundo a tentar ver essa criatura novamente. Boa noite. Cuidado ao invadir propriedades particulares, principalmente de alguém que se transforma em lobisomem, pois as consequências podem ser desastrosas. E o relato a seguir mostra uma dessas situações. Olá, me chamo Gustavo e tenho 32 anos. E o que vou contar aqui se passou quando eu tinha por volta de 12 anos. Eu morava em uma cidade bem pequena de São Paulo, chamada Mirassol. E lá haviam algumas casas abandonadas. E como eu era o menor da turma, sempre me colocavam para fazer as coisas erradas. Certa vez, um dos meus amigos, que se chamava Kleber, deu a ideia de entrarmos em uma dessas tais casas abandonadas. E eu, como sempre gostei de aventuras, eu resolvi topar a ideia de entrar na tal casa. A história dessa casa era mesmo de arrepiar. Diziam que quem morava lá era um senhor que carregava a maldição de se transformar em lobisomem. E a sua família o prendia com correntes em noites de lua cheia. Tamanha era a fúria deste senhor. Ele morreu por volta de 2000. E eu me mudei para lá no ano seguinte. E ninguém nunca descobriu a causa da morte do senhor Ananias. Era como o velho se chamava. Porém, entretanto, dizem que ele tirou a própria vida, pois não suportava mais
carregar essa maldição. Bem, eu nunca me esquecerei desse dia. Em uma tarde, quase noite, estava um pouco frio e ameaçava chover, o que não era muito preocupante por lá, pois a cidade era bem quente. O Kleber e mais um amigo nosso que se chamava André e eu estávamos prontos para entrar na casa. E para chegar até lá, tínhamos que atravessar uma mata. E como não era muito longe, logo chegamos até a tal casa. O André só tinha tamanho, porque antes mesmo de acontecer alguma coisa, ele já estava pedindo para voltar para casa. Confesso que eu estava com um pouco de medo. E fiquei com mais medo ainda depois do que vi. Quando estávamos nos aproximando da porta de entrada da casa, eu olhei para a janela do segundo andar e o que eu vi não foi nada agradável. Era a figura de um homem nos olhando fixamente com um olhar frio e de arrepiar. E como sabia que não acreditariam em mim, eu resolvi ficar na minha e não falei nada aos dois. O que foi errado de minha parte. Chegamos até a porta e tentamos abri-la, porém ela estava fechada, o que poderia ser um sinal para sairmos dali correndo. Mas a nossa curiosidade foi maior do que qualquer outra coisa. E daí vimos uma das janelas entreabertas. Afossamos um pouco, mas como a casa estava fechada há muito tempo, as janelas estavam um pouco enferrujadas e duras para abrir. Mas finalmente conseguimos abrir um espaço que nós três passássemos. Então pulamos a janela e entramos na casa. O Kleber havia levado algumas lanternas que ele pegou emprestado com um primo dele. Logo acendemos as lanternas e fomos à procura de alguma coisa que nos interessasse. O André estava com muito medo, o Kleber nem tanto, e eu já estava começando a achar que não tinha sido uma boa ideia a gente ter ido até essa casa. E eu estava certo. Em um determinado momento, um forte barulho de coisa caindo veio do andar de cima, e nós três tomamos um baita susto. Ficamos paralisados quando olhamos para a escada que dava acesso ao segundo andar. E ali havia um enorme cão de aparência humanoide, com pelos negros, olhos vermelhos como se fosse o próprio inferno. Ele nos olhava com aqueles olhos demoníacos e rosnava em nossa direção, mostrando as suas presas enormes. E mesmo rosnando, ele parecia estar congelado no topo da escada. Nessa hora, eu senti mais frio do que o normal. E o cão logo começou a descer as escadas em nossa direção. E cada vez que ele descia um degrau, ele aumentava a velocidade dos seus passos. Ele descia a escada como um cachorro comum, de certa forma, porque nada que aquilo fazia era comum. Eu não pensei duas vezes e corri para uma porta que havia a mais ou menos uns 5 metros de onde estávamos. E em seguida vieram os dois apavorados atrás de mim, gritando feito loucos. Fechamos a porta rapidamente, achando que estávamos seguros. Mas quando nos viramos, ali estava a criatura nos olhando fixamente de novo. Mas desta vez, aquele enorme cão estava em pé como uma pessoa. E eu entrei em choque. A criatura começou a urrar
a rosnar e a bufar por debaixo da porta, e até mesmo dar fortes pancadas para ceder a porta. Era como se aquilo dissesse para a gente sair dali imediatamente. Nós não pensamos em mais nada a não ser correr em direção à janela em que entramos. Eu fui o primeiro a sair. Me joguei para fora e corri esquecendo dos outros. Quando cheguei em casa, a minha mãe estava desesperada me procurando pela vizinhança. Também pudera, já era tarde da noite. Ela me deu uma baita bronca e, obviamente, não acreditou no que tinha acontecido nas horas em que eu fiquei fora de casa. Mas eu sei bem o que eu vi e o que eu passei naquela terrível noite. Os meus amigos também ficaram bem. Porém, ficamos um bom tempo sem nos vermos. E quando nos encontrávamos, evitávamos ao máximo tocar no assunto. Até hoje, eu não sei o que foi aquela visão do velho, e nem por que havia aquela fera na casa. Mas prefiro nem saber do que descobrir da pior forma. Boa noite. Olá! Vou contar para vocês um acontecimento sobrenatural que aconteceu comigo em meados de 2014. 2014 foi um ano difícil, pois no meu bairro estava havendo uma série de assassinatos e muitos conhecidos morreram nesses ataques. E todas as noites daquele ano, eu acordava sempre pelas 3 da madrugada. E sempre despertava misteriosamente neste horário. E quando logo caía no sono novamente, vinha sempre acompanhado por várias paralisias do sono. Na qual, nessas paralisias, eu ouvia sempre como se uma multidão falasse ao mesmo tempo uma língua totalmente estranha. Apesar de não haver ninguém no meu quarto naquele horário. Com as mortes frequentes de conhecidos sendo assassinados, ficava sempre aquele sentimento de preocupação, de medo e de pesar. Numa certa tarde, como eu estava muito cansado da faculdade, eu resolvi tirar um cochilo. Bem, deitei na minha cama e estava dormindo, quando de repente eu acordei como se algo estivesse caído sobre a cama. Acordei assustado porque olhei ao meu redor e não vi absolutamente nada. Então eu pensei que fosse o meu irmão brincando comigo, como se batesse no travesseiro para me acordar, já que a pancada na qual eu despertei foi muito forte. Porém, eu logo descartei essa possibilidade, pois ele estava trabalhando. E foi aí então que eu notei que havia uma mão vindo debaixo da minha cama. A mão estava imóvel e era velha e enrugada e possuía longas garras. Garras como aquelas do Fred Krueger, do filme A Hora do Pesadelo. A mão, além de velha, possuía um aspecto avermelhado, como se tivesse sido queimada. Fiquei paralisado tentando entender o que era aquilo, de quem era aquela mão com aquelas garras. Eu estava sozinho em casa e tinha certeza que aquilo não era um sonho. O meu coração começou a disparar, pois a mão com garras na qual eu observava
estava posicionada como se houvesse alguém embaixo da minha cama. E foi aí que eu percebi que não era um sonho, e se tratava de algo sobrenatural. E nesse instante, eu saltei da cama e corri em direção à sala. Fiquei assustado, e então eu chamei um amigo que era o meu vizinho, e juntos fomos até o quarto. Olhamos e a mão de garras havia desaparecido e não havia ninguém embaixo da cama. Desde então eu só durmo com a luz acesa, e até hoje eu procuro entender de quem era aquela mão pálida, enrugada e com aquelas enormes garras que vinha debaixo da minha cama. Boa noite. Isso se passou em meados de 2015, quando eu morava no interior de São Paulo, próximo a Campinas, e tinha decidido ir morar com um parente na Grande São Paulo. Bem, eu não vou me prolongar muito. Eu já tinha conhecimento que a casa em que ficaria já havia sido lar de uma pessoa muito desequilibrada e que praticava coisas que não são de luz. No entanto, desde criança, eu vejo e sinto coisas que as outras pessoas não conseguem. Então, achei que nada que estivesse ali poderia me surpreender. Um erro que não cometi nos anos seguintes. Eu morei nesta casa durante um ano, sendo que não teve um dia em que eu pegasse no sono e descansasse, pois eu me sentia observado, como se alguém estivesse me vigiando da porta do quarto. Eu acordava todos os dias mais cansado do que quando havia deitado. Além disso, tudo à nossa volta estava dando errado, e por isso fomos a uma benzedeira que era médium. E ela não encarava esse dom dessa maneira por conta de sua religião não acreditar nisso. Ela disse que havia uma antiga cônjuge do meu tio fazendo trabalhos e rezando ao contrário para prejudicá-lo. E eu tinha as minhas próprias teorias sobre este assunto. Acreditava que as entidades que se encarregavam de realizar esses trabalhos se focavam em mim com a intenção de afetar o meu tio, que era muito próximo. Uma noite em que eu estava de saco cheio, eu senti aquela presença na minha porta. E a energia dela estava sendo puxada para uma cachorrinha que eu havia adotado. Eu me irritei e logo gritei: "Não vai nela! Venha em mim, covarde!" Mal terminei de gritar e senti algo pressionar com força o meu pescoço contra a cama. Eu pude sentir as duas mãos e isso me assustou de verdade. E de todas as minhas experiências, eu nunca tinha sido agredido fisicamente. No dia seguinte, eu comentei com o meu tio sobre o ocorrido. E ele consultou um amigo dele. Este amigo era mais evoluído espiritualmente, o qual nos orientou a queimar todas as fotos que ele tinha com a sua antiga parceira e qualquer presente ou qualquer objeto ligado a ela. Assim fizemos, e todos os objetos queimaram, com exceção das fotos. O fogo pegava nelas e elas não queimavam.
E eu juro isso de pés juntos. O meu tio orou várias e várias vezes para os santos cristãos e para Ogum, até que as fotos finalmente queimaram. Como se o que estivesse ali impedindo logo tivesse ido embora. Bem, eu serei direto, e me adiantando sobre os incrédulos que ficam de plantão para criticar as pessoas. Eu não me importo se as pessoas vão acreditar em mim ou não, porque eu sei o que passei e que não passei sozinho. E eu estou aqui apenas a fim de compartilhar o meu relato com vocês da Elite Oculta. Boa noite. Olá, me chamo Carla e tenho 17 anos. Moro numa pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada Carrancas. Estou escrevendo para contar um relato que aconteceu comigo há algum tempo atrás, o qual eu nunca me esquecerei. Tudo começou ano passado, e na época eu estudava no 6º ano e namorava um garoto que chamarei de Rai. Rai tinha um irmão e uma irmã mais velha. Ele e os seus irmãos viviam com a sua mãe. Na época, ele tinha 21 anos de idade. E na minha sala de aula, havia um garoto daqueles bem calado e quietinho, que se chamava Guilherme. Ele possuía autismo e um grau pequeno, e a sua mãe pouco se importava com ele. Guilherme e seu irmão mais novo haviam sido criados pela avó, a Dona Angélica, uma senhora de pulso firme, mas muito boa. Guilherme sofria bullying desde pequeno e tomava remédios controlados, mas era muito inocente. Quando me mudei para Carrancas, nós éramos colegas de turma e percebi que ele gostava de mim. Ficava atrás de mim o tempo todo como um guarda-costa. Porém, eu gostava dele somente como um amigo, mas sentia pena dele. Um dia, algumas meninas e meninos da minha turma começaram a implicar com ele, o chamando de iludido e tolo. No começo eu não ligava, mas atraída pelas risadas maldosas dos meus colegas, comecei a praticar bullying com ele. O tempo passou, até que certo dia ele deixou a escola e ficou sumido até o final das férias desse mesmo ano. Após as férias, Guilherme voltou a estudar, mas parecia muito diferente, como se fosse outra pessoa. Ele não era mais aquele garoto com sinais visíveis de autismo. Agora, ele parecia ser uma pessoa normal. Porém, estava muito estranho. Estava frio, arrogante e não parecia mais com aquele menino meigo e ingênuo que era. Alguns dos meus colegas ainda tentaram praticar bullying com ele, mas Guilherme bateu em todos de uma só vez, sem muito esforço, pois parecia que agora ele também tinha uma força sobrenatural. Guilherme arrumou novas amizades. O problema era que as suas novas amizades eram bandidos. Todos os seus novos amigos tinham passagem pela polícia, por roubo, tráfico, porte de armas, etc. A partir daí, Guilherme foi só piorando o comportamento e passou a ter vícios, e como fumar e beber. E de aluno exemplar, ele passou para um Zé Droguinha. Certo dia, ele me cercou na saída da escola e ficou conversando comigo. Ele cheirava bebida e maconha e começou a me questionar
porque eu não o namorava. Tentei me explicar a ele. E então ele começou a me assediar, sem me dar a oportunidade de me defender. Enquanto eu lutava com o Guilherme, o meu namorado Rai chegou de moto. E quando viu aquela cena, ele desceu da moto e empurrou o Guilherme para longe de mim. E nisso, os dois começaram uma briga. Rai estava levando vantagem, mas o Guilherme jogava sujo e golpeou Rai na cabeça com um casco de cerveja que ele tinha nas mãos, deixando Rai desacordado. E como se não fosse o suficiente, ele subiu em cima do Rai e começou a socá-lo. Eu tentei apartar a briga, mas o Guilherme me empurrou para longe e disse para eu não me intrometer. As minhas amigas revoltadas cercaram ele e começaram a atirar pedras, mas só conseguiram o deixar mais furioso ainda. Ele pegou uma das meninas pelo pescoço e tentou estrangulá-la. Próximo ao local havia 2 guardas municipais, que chegaram rapidamente junto com o diretor da escola. Eles foram para cima do Guilherme, o imobilizando, mas com uma força anormal, ele conseguiu se soltar e deu um soco na cara do diretor. Depois deste episódio, ele foi detido pela polícia e expulso da escola. O Guilherme foi para a delegacia e foi liberado no mesmo dia, e a partir daí ele passou a ameaçar a mim e ao meu namorado. Por consequência disso, Rai comprou uma arma e passou a andar armado, para sua própria segurança. Algum tempo depois, Rai e eu fomos a uma festa em um sítio, que ficava a 40 quilômetros de nossa casa. E o caminho até o local da festa era por essas estradinhas de chão batido, totalmente deserta, onde só se vê terra e mato. Fomos de moto e chegamos nesse sítio por volta das 4 horas da tarde. E ficamos lá até meia-noite. Na volta para casa, estávamos andando a 40 km por hora na moto. Devido à escuridão e ao caminho ter muita terra, e assim podendo causar um acidente na moto. Assim que passamos por uma mata de eucaliptos, percebemos que alguma coisa estava correndo atrás da moto. No começo, eu pensei que fosse algum boi, sei lá. Mas ao sair daquela mata, vimos o que estava nos perseguindo. Era um lobo enorme, negro e corcunda. Enquanto ele corria atrás da moto, ele fazia um barulho muito estranho com as orelhas, com elas se batendo. A criatura nos olhava com seus olhos vermelhos e espumava pela boca. O Rai, com muito medo, acelerou a moto, deixando o animal para trás. E nisso, aquela coisa foi para o lado da estrada, entrou atrás de umas árvores e sumiu de vista. Rai me deixou na minha casa. Pedi para ele dormir lá aquela noite, pois aquela coisa que nos perseguiu ainda poderia estar por lá. Ele disse que não poderia, pois teria que levar sua mãe no médico no outro dia cedo, para uns exames de rotina, e que não havia com o que se preocupar, pois ele estava armado. Pedi a ele que tomasse muito cuidado. Então ele se despediu de mim e foi para sua casa, que ficava em um sítio, e para chegar nesse sítio ele tinha que percorrer boa parte do caminho que avistamos a criatura. No outro dia, bem cedo, a sua mãe me ligou e perguntou se ele havia dormido em minha casa, e eu disse que não. Sua mãe, muito preocupada, disse que ele não havia voltado para casa. Falei a ela que o Rai havia saído da minha casa por volta de 2 da manhã, e disse que estava indo para a casa dele,
pois precisava levá-la ao médico bem cedo. Sua mãe, sabendo que o filho tem muita responsabilidade e que se ele não voltou para casa é porque algo de ruim aconteceu. Então, ela logo ligou para a polícia. E os policiais logo foram atrás do Rai. A polícia começou as buscas e no dia seguinte encontraram a sua moto largada no meio da estrada. E perto da moto acharam o Rai e o Guilherme. E ambos estavam mortos. Rai estava com o peito e a garganta dilacerada, como se um leão estivesse feito aquilo com ele. Guilherme estava nu e com várias perfurações de bala no peito. As investigações da polícia concluiu que Guilherme estava drogado e abordou Rai de moto naquela estrada deserta e tentou roubá-lo. Daí, Rai sacou a arma e os dois começaram uma briga. E o Guilherme golpeou o Rai com uma faca. Faca essa que nunca foi encontrada. Porém, ele havia morrido devido aos ferimentos de bala que o Rai disparou a queima-roupa. Ao saber disso, caí em depressão pela morte do Rai. E devido à depressão, eu passei a ficar isolado em meu quarto. E não saía nem sequer para ir para a escola. O meu único refúgio da depressão era o meu celular. E neste meio tempo, comecei a ver vários vídeos no YouTube de relatos de lobisomem. E fiquei fã do canal Elite Oculta. Daí, acabei chegando à terrível conclusão que o lobo que vimos nos perseguindo pela estrada era o Guilherme. E ele esperou o Rai me deixar em casa para assim poder armar uma emboscada. Porém, não contava que o Rai estivesse armado e assim podendo se defender. Rai morreu, mas pelo menos se vingou daquela besta maldita. E até hoje eu ainda choro pela morte dele. Boa noite.